Muito bom dia, minha gente querida, graça e paz de Jesus sobre a vida de vocês. Mais uma vez aqui para a nossa conversa, nosso bate-papo dominical. Tento manter uma certa regularidade, nem sempre dá certo, mas hoje estamos aqui novamente para falarmos um pouco do resumo do que, se Deus permitir, ministrarei hoje na Igreja Bíblica da Serra, às 10 e às 18 horas. Aqui na montanha, o dia já está bonito, ensolarado, céu azul, esse é o tipo de dia que eu realmente gosto. Se você puder, só me dá um joia aqui para eu ter certeza que o som está chegando legal até você. Deixa eu ver aqui. Fran, Fran, Deus te abençoe. Parabéns, vovó agora, hein? Que bênção. André, meu querido, graça e paz de Jesus. Leandro Oliveira, meu xará, Deus te abençoe. A agenda está crescendo, hein? Estou feliz por isso. Deixa eu ver. Rode, meu querido, abraço. Como é que tá São José? A cidade aí é sempre quente, né? Logo, logo vou fazer uma visita aí em São José. Maravilha, gente. Hoje, aliás, aqui na Bíblica, na Serra, e também em Suzano, hoje é dia de ceia. Eu gosto de dia de ceia porque nos faz refletir o sacrifício de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição. E isso nos dá essa esperança do futuro que nos aguarda. Não é o ápice da fé cristã, não é apenas a nossa jornada aqui, mas aquilo que está por vir no futuro. Mas vamos lá, o nosso tema de hoje tem a ver com um tema geral que nós estamos tratando na Igreja Bíblica Brasileira, que é o poder de um novo hábito, e hoje é a disciplina do discípulo. Quando nós vamos à carta de Paulo aos Coríntios, é muito interessante porque quando você vê o tratamento que Paulo dá à questão da dedicação, da disciplina de um discípulo, faria com que os estudiosos da mente e do comportamento humano de atletas, os chamados psicólogos esportivos, ficassem realmente impressionados com as palavras de Paulo. Afinal de contas, ele escreveu esse texto inspirado há mais de 2000 anos. E Paulo fala dessa disposição mental que todo discípulo de Cristo deveria ter. Por exemplo, nos esportes de ponta, nós já sabemos que não há muita diferença em termos de habilidade. A habilidade é muito nivelada. O condicionamento físico, muito nivelado. O que vai fazer diferença, então, quando os atletas estão ali competindo? É a disposição mental. A palavra da moda hoje é o mindset deles, é que vai fazer diferença. E o apóstolo Paulo, ele fala disso há mais de 2000 anos atrás, falando dos discípulos de Cristo. Uma coisa curiosa que Paulo enfatiza é essa questão de você entrar com a disposição de vencer na jornada cristã. Olha como Paulo diz aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 24 a 27. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo, faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado ou desqualificado, como diz a tradução Almeida, Revista Atualizada. Veja o que Paulo diz. Que todos nós devemos entrar com a consciência de que se a vida fosse um jogo esportivo, apenas um leva o prêmio, nem todos levam o prêmio. E claro que a analogia que Paulo faz, é importante lembrarmos, porque naqueles dias, na cidade de Corinto, acontecia os chamados Jogos Istmicos. O istmo, você sabe, é uma porção de terra estreita, uma faixa, que une a península ao continente. Corinto ficava exatamente ali. Aquele lugar era celebrado pelas práticas esportivas. Assim como, por exemplo, aqui onde eu estou, em Mogi das Cruzes, o basquete Mogi é muito famoso. Os mogianos têm orgulho de terem na cidade o seu time de basquete e não era diferente com o povo de Corinto. Eles tinham orgulho de receberem esses jogos que tinham, por assim dizer, o mesmo status, a mesma grandeza das Olimpíadas. E quando assistiam aqueles jogos, eles sabiam de algumas coisas, que todos competiam, nem todos levavam o prêmio. Paulo usa esse paralelo para falar da vida cristã.
e, claro, da vida cristã e da vida de um modo geral, que você deve entrar com a atitude correta para viver a vida, para ser pai, para ser um empreendedor, para ser um professor, para ser um aluno. Você deve entrar com a ambição não apenas de participar, mas de vencer. Essa disposição mental que devemos ter. Eu sei que hoje em dia tem se construído a ideia de que não tem problema, no final dessa atividade todo mundo vai ganhar um prêmio, todo mundo vai ganhar uma medalha, mas a vida real, objetiva, de fato, não é assim. Apenas aqueles que entram com a disposição e o desejo de vencer é que vencem. Algumas vezes, quando eu sento com algum líder que está conversando comigo, ele tem um projeto que ele quer realizar, eu uso a analogia do futebol. Eu digo assim, olha, quando vai entrar numa bola dividida, não pode entrar com o pé mole. Tem que entrar com firmeza, tem que entrar com vontade. É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. No entanto, é importante esclarecer, Paulo não está tratando da salvação. Ele não está dizendo que essa energia ou essa disposição mental vai me dar salvação. Paulo está me dizendo que essa energia e essa disposição vai me dar a compensação, vai me dar a recompensa que eu ambiciono. E quando Paulo vai descrever isso no contexto dessa carta, ele vai explicar que o que é necessário para que você entre com essa vontade, com essa disposição, é, num certo sentido, abrir mão de parte da sua liberdade, por assim dizer, para que você possa alcançar um objetivo maior. Considere o seguinte, se Paulo tinha muitos direitos, ele diz assim na carta aos Coríntios capítulo 9, versículo 1, não sou eu livre, não sou eu um apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor, não são vocês o resultado do meu trabalho, versículos 4 ao 6, não tenho o direito de comer, de beber, não tenho o direito de levar comigo uma esposa crente, eu não tenho o direito de deixar de trabalhar para ter um sustento. O que Paulo está dizendo é o seguinte, como ele se dedicou na implantação daquela igreja em Corinto, ele poderia ser financiado totalmente por essa igreja. Ele poderia levar uma esposa, ele poderia ter as suas refeições financiadas por essa comunidade, porém, ele trata disso como um direito, não como uma exploração, era um direito. Mas para o bem do evangelho, para alcançar mais pessoas, que era o grande alvo de Paulo ali, ele abriu mão de um direito. É o que faz um atleta. O atleta abre mão de comer todas as coisas que talvez num primeiro momento seriam muito boas para ele, objetivando algo maior e melhor. De ficar acordado até tarde da noite, para que ele possa despertar pela manhã. Então ele abre mão daquilo que pode ser bom no primeiro momento, por algo que é melhor ainda num segundo momento. Ao afirmar isso, Paulo está corrigindo a disposição dos coríntios, que consistia no seguinte, eu não abro mão de privilégios e de direito nenhum. No contexto histórico e imediato da passagem, eles queriam comer comida sacrificada aos ídolos. E para isso eles tinham que participar daquelas atividades do paganismo, eram atividades terríveis. Ao não abrir mão da sua liberdade, ou seja, não limitar um pouco a sua liberdade, eles limitaram o testemunho deles. E ao invés de atrair pessoas para o evangelho, eles repeliam pessoas do evangelho. E Paulo usa o seu próprio exemplo e diz, bem, se eu sou um apóstolo, se eu tive essa visão de Jesus, e não é uma visão subjetiva, interior, na própria mente. Paulo teve uma visão objetiva do Cristo ressurreto, assim como Pedro, como Tomé. O que fez dele era uma das exigências para ser um apóstolo. Ele disse, eu tive todas essas experiências e eu abri mão de privilégios, abri mão de liberdades por uma causa maior. Os coríntios queriam viver um evangelho em que não se abre mão de nada, não se abre mão de privilégio algum, não se abre mão de direito algum e mesmo assim conquistar recompensas eternas ou temporais. Paulo disse, não é possível, porque todos podem entrar na competição, mas para ganhar a premiação é necessário disciplina. Então o primeiro ponto que Paulo deixa claro na passagem, no versículo 24, é o desafio. O desafio é entender que a realidade é que participação não garante premiação. Um ganha o prêmio. Ele diz assim, corram de tal modo. Desculpem, correr de tal modo. Correr aqui está no presente imperativo ativo.
que significa Paulo não está dando um conselho. Olha, se puder, se empenhe mais, se dedique. Não, ele está dizendo, se você quer conquistar o prêmio, corra. Coloque vontade nisso. Faça com intensidade, faça com gana, com paixão. Corra. Você se lembra do filme do Forrest Gump, quando ele se vê enredado com uma série de garotos que praticavam o bullying e a menina grita, corre, Forrest, corre. Aquilo não é um conselho apenas, é uma ordem. Corra. E Paulo diz que nós devemos ter essa intensidade de correr de maneira dedicada e zelosa se queremos conquistar o prêmio. Isso vale para todos os campos da nossa vida e vale especialmente para a nossa vida de fé. Ainda nessa passagem ele diz para que alcancem o prêmio. A construção gramatical no grego tem um aspecto técnico muito interessante, porque está no modo subjuntivo, que quer dizer o seguinte, é a possibilidade de conquistar o prêmio. Não é absolutamente garantido que se conquistará o prêmio. O empreendedor, que passa a empreender, um pai que cuida do seu filho, um cônjuge que se dedica ao casamento, tem a possibilidade de ser bem-sucedido naquilo que faz. E essa possibilidade vai se tornando cada vez mais concreta, cada vez mais real, pela sua dedicação, por abrir mão de alguma liberdade, por abrir mão de algum privilégio, por uma causa maior e melhor. Imagine que você chega cansado do trabalho e você sabe que você tem o direito de sentar no sofá, ligar a TV, assistir uma série. Mas seu filho quer a sua atenção, precisa da sua atenção. Então você abre mão de um direito, de um privilégio, você desliga a televisão e você vai dar atenção ao seu filho. Isso é correr com empenho, isso é correr com dedicação. Você talvez estudou à noite e pela manhã você quer dormir um pouco mais. E porque você quer dormir um pouco mais, você não vai ter tempo de talvez fazer uma leitura bíblica ou fazer uma oração. Mas se você quer ser um discípulo que está correndo com intensidade, porque não quer apenas participação, você quer premiação, você então abre mão de um privilégio, abre mão de um direito por um benefício muito maior. Então o apóstolo Paulo, ele enfatiza que a razão é porque nós, se assim fizermos, nós poderemos alcançar esse prêmio. A Bíblia é clara em dizer que quem nos recompensa é o próprio Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, o texto diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. É claro que há um sentido escatológico que no futuro, um dia, estaremos diante do bema de Cristo, e há uma diferença entre o bema de Cristo, o tribunal de Cristo, e o grande trono branco. O tribunal de Cristo é quando Cristo avaliará os seus discípulos para recompensá-los por aquilo que fizeram. O grande trono branco é um trono de juízo final, que está descrito lá no Apocalipse. São duas experiências distintas, mas todo crente estará ali diante de Cristo para receber dele a recompensa. Mas esse princípio escatológico vale hoje. Nunca espere a sua compensação apenas dos homens. Isso vai trazer frustração, desânimo, desencantamento. Os homens não vão reconhecer totalmente o que você está fazendo, mas Jesus sim. Então confie no Senhor, faça o seu melhor. Se você serve no seu lar, na sua empresa, na sua igreja, lembre-se, quem te recompensa é o Senhor. Continue fazendo sempre o melhor. E então Paulo diz o seguinte, todo atleta se domina. A ideia de dominar aqui passa pela ideia de uma moderação. Quando essa linguagem era utilizada, ela descreve a prática dos atletas greco-romanos que tinham pelo menos 10 meses de preparo para poderem entrar na corrida. Ninguém entrava de qualquer modo, não eram relapsos nisso. Portanto, nós precisamos ter a capacidade de nos prepararmos para essa corrida da vida e essa corrida espiritual. Basicamente é o seguinte, os coríntios tinham essa ideia, não, mas comer a carne sacrificada para os ídolos é uma boa opção, é bom para mim agora. Mas a mentalidade de um atleta ou de um discípulo disciplinado é que eu preciso escolher entre aquilo que é bom, aquilo que é melhor, aquilo que é excelente, aquilo que é extraordinário. Há uma progressão. Por exemplo, alguém que diga, não, eu quero comer uma caixa de chocolates inteiro agora, porque isso para mim é bom. Mas cuidar da sua saúde é melhor.
Então percebem que existe um grau, mas é difícil discernir quando nós falamos entre o que é bom e o que é melhor. Nós temos facilidade em discernir entre o que é ruim e o que é bom. Mas o desafio de Paulo é que nós precisamos aprender a escolher entre o que é bom e o que é excelente. E terceiro, Paulo diz assim, que ele corre não sem meta, ele não luta como desferindo golpe no ar. Ele troca de analogia do corredor para um boxeador que tem um alvo claro. E qual é o alvo de Paulo? O alvo de Paulo é agradar aquele que o arregimentou, o Senhor Jesus Cristo, por meio de impactar a vida das pessoas com a mensagem do Evangelho. Abrir mão, inclusive, da sua liberdade para não abrir mão do seu bom testemunho. E, finalmente, ele diz, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Desqualificado no texto não significa ser afastado da salvação. Me permita um exemplo. Quando eu era garoto, eu fui treinar no time de basquete na cidade de Suzano. Era um time para garotos que estavam iniciando na vida esportiva, desejosos de talvez se tornarem jogadores. E, francamente, eu nunca fui muito bom nisso. Mas o professor, que sabia que eu morava na área rural, dizia, Tarrataca, você tem que treinar, você precisa se preparar. E eu me lembro que uma semana eu treinei muito na parede de casa, arremessando aquela bola. E quando cheguei para o treino da outra semana, meus lances livres eram quase que perfeitos. Acertei todos eles praticamente. E eu me lembro quando o treinador, professor, dizia, Tarrataca, meus parabéns, você deve ter colocado uma tabela lá no galinheiro na sua casa, porque ele sabia que eu morava na área rural. O fato é, eu não continuei treinando com o mesmo empenho que deveria. E, eventualmente, eu fui desqualificado do time. Veja, ser desqualificado do time não me desqualificou de ser suzanense. Eu continuei sendo suzanense, mas eu não tinha a competência e as qualidades necessárias para continuar no time. É disso que Paulo está dizendo. Muitos de nós seremos salvos, sem dúvida alguma, porque a salvação é uma obra da graça baseada nos méritos de Cristo. Mas no que diz respeito a uma vida frutífera, a uma vida bem-sucedida do ponto de vista do Evangelho, essa é uma outra história, porque corremos o risco de vivermos uma desqualificação pelas próprias escolhas que fazemos. A história de Eric Liddell é uma história linda que conta como esse jovem se dedicou a correr e honrar a Deus. Ele dizia algo maravilhoso quando perguntavam sobre a sua dedicação em correr. Ele dizia assim, quando eu corro, eu sinto o prazer de Deus. Creio que o apóstolo Paulo nos convida a vivermos essa vida de disciplina cristã, a disciplina do discípulo que sente esse prazer de Deus enquanto corre essa corrida da vida. Fica aqui meu desejo de bênção sobre a sua vida, sobre o seu domingo. Deixe-me ver aqui se entrou mais algum recadinho que me passou desapercebido antes de encerrarmos a nossa conversa. Bel, bom dia, graça e paz, Deus te abençoe. Deixa-me ver aqui quem mais. Aqui tem mais alguns nomes. A paz, minha irmã, Negra Eli Silva. Ah, sim, ela e o marido fazem um trabalho excepcional no Instagram. Deus abençoe vocês. Júnior Tarrataca, mãos ao alto para você também. Cleo, bom dia para você. Johnny's Rocks, bênção sobre a sua vida. Lucas Barreiro, bênção, queridão. Valeu, Rodi Gouveia, bênção sobre a sua vida. Chegando ao final, que daqui a pouquinho, se Deus permitir, às 10 horas na Bíblica aqui da Serra, às 18 horas de volta aqui, e em Suzano, na nossa Igreja Bíblica, estará ministrando o pastor Vagninho. Forte abraço a todos. Renata, bênção sobre a sua vida também, minha irmã. Até. Bom domingo, gente. Obrigado por esse tempo.